Alô, 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 aqui para falar das novidades do à la carte essa semana. Vou começar com As Testemunhas, um filme francês de 2007, dirigido por André Téquiné, cineasta que já nos trouxe muitos filmes. Aqui trabalhando com Emmanuelle Béart, atriz com quem ele fez diversos filmes, Michel Blanc, outro ator comum nos filmes dele, dois grandes nomes do cinema francês. A história começa em julho de 84, o verão. São 4 personagens principais. Um médico já um pouco veterano, um jovem que chegou do interior para trabalhar na carreira artística, um policial e uma mulher escritora. E a gente vai acompanhar essas personagens conforme eles testemunham a chegada de uma misteriosa doença que começa a causar muita fatalidade no meio gay de Paris e da França como um todo. É a AIDS chegando na França e a história vai chegar até o verão seguinte, quando muita coisa vai ter mudado. Filme potente, um filme que fala de um momento assustador, trágico da humanidade, surgimento dessa doença tão cruel que vitimou milhões de pessoas em todo o mundo e continua vitimando muita gente. Não é mais a mesma tragédia que foi, mas continua sendo uma doença muito perigosa. O filme trata isso de uma maneira muito humana, com 4 personagens muito reais e com histórias potentes. Inclusive o próprio cineasta disse, quando o filme passou no Festival de Berlim, que ele tinha se inspirado na vida de algumas pessoas que ele conhecia nessa época. As Testemunhas, de André Téquiné. Agora um filme pouquíssimo visto, que eu duvido que você tenha assistido. O Rio e a Morte, de Luis Buñuel. O genial, o grande Luis Buñuel é um filme menos conhecido. O filme chegou a ser selecionado ao Festival de Veneza, teve um resultado importante na época. É desse período mexicano em que o Buñuel conseguia imprimir uma marca em filmes que tinham uma narrativa comercial, mas que ficavam com essa marca muito de Buñuel. A história se passa nessa vila mais afastada, onde há uma espécie de maldição. Tem 2 famílias que levam tudo a ferro e fogo. Qualquer ofensa tem que ser vingada com a morte de quem ofendeu, e isso vai gerando, evidentemente, vingança atrás de vingança. E essa cidade é cruzada por um rio muito escuro. Os mortos são levados para o outro lado, o cemitério fica então do outro lado do rio, afastado, e também quem eventualmente não cumpre a obrigação da vingança se torna um pária naquela cidade e tem que cruzar o rio e deixar de viver na cidade. O nosso personagem principal é um rapaz que se formou em medicina fora daquela cidade, retornou e recebe a incumbência de vingar o pai que foi morto pela família rival. Mas ele, um médico, um cara que teve esclarecimento, não concorda com aquilo e a gente vai acompanhar esses conflitos. É um filme bem Buñuel, um filme bem da fase mexicana do Buñuel, que tem uma história e tem, não dá para dizer que é surrealismo, mas uma pegada surreal. Vale a pena, um filme raríssimo que a gente está conseguindo trazer aqui para vocês, O Rio e a Morte, de Luis Buñuel. Depois de 2 filmes mais pesados, o filme delícia da semana, A Loja da Esquina, dirigido por Ernest Lubitsch, com James Stewart e Margaret Sullivan. Esse é um filme que foi uma pequena produção, para os padrões que o Lubitsch costumava fazer. Lembre-se que ele fez Inótica, que você encontra aqui, e vários outros filmes que tinham uma aparência de muito luxo, de muita sofisticação, mas ele queria muito fazer esse filme. A história se passa nessa loja em Budapeste, na Hungria, aonde trabalha o James Stewart, que é um personagem, um homem solteiro, solitário, muito fechado, e que troca correspondências com uma mulher que ele não conhece e por quem ele está ficando apaixonado e que ele pretende pedir em casamento. Começa a trabalhar na loja uma mulher com muita personalidade chamada Clara, e a quem o nosso personagem, o James Stewart, não dá bola justamente porque ele está tão interessado naquela mulher com quem ele troca cartas. Num dia, ele marca de encontrar com a mulher num local e ele vai justamente fazer a proposta quando chega um colega de trabalho. E depois chega a Clara. E ele se dá conta de que a Clara era a mulher com quem ele estava se correspondendo. Mas ele fica com vergonha e não se declara. Termina que ele é demitido do trabalho pelo chefe por motivos equivocados e a história vai se desenvolver a partir daí. É uma comédia suave, uma comédia agridoce, é um filme delicioso de assistir, com essas reviravoltas, com essas histórias, com esses desencontros, feito por um dos grandes cineastas, um cineasta que sabia lidar com as emoções, com o humor, com a delicadeza, um filmaço. O Lubitsch queria justamente que esse filme tivesse uma aparência de uma vida mais comum, porque ele tinha trabalhado numa loja, o pai dele tinha tido uma loja, que tinha sido do avô, era uma tradição da família, em Berlim, onde ele nasceu, onde ele viveu, e de onde ele teve que fugir. E claro, a loja não existia mais,
por causa de tudo que aconteceu na Alemanha com o nazismo e depois com a guerra. Então foi uma maneira dele homenagear esse passado dele. Ele fez questão, por exemplo, que os figurinos que a Margaret Sullavan usa, que faz a Clara, fossem comprados em lojas de R$1,99. Quer dizer, não era R$1,99 exatamente. Mas enfim, é um filme de orçamento menor do que o costume, mas a magia tá toda lá. O Lubitsch, no futuro, diria e dizia, né, hoje no passado, que tinha sido o filme mais importante da carreira dele. Espero que vocês gostem desse filme muito especial, A Loja da Esquina. Para completar, temos mais um episódio, o terceiro da série Os Casos do Inspetor Vrenko. É uma série da Eslovênia que nós estamos trazendo para vocês, já tem 2 episódios disponíveis, você pode assistir os episódios, o ideal é na ordem, porque tem uma trama que vai se desenvolvendo. A Eslovênia é um país que fez parte da antiga Iugoslávia, faz fronteira ali com a Itália, com a Croácia, com a Áustria, é uma das repúblicas que fez parte, né, da Iugoslávia mais desenvolvidas, e a história se passa em Maribor, que é a segunda cidade da Eslovênia, não é na capital, Ljubljana. Então é um país diferente, uma língua diferente, um país que você não está acostumado a assistir no cinema, e a gente está trazendo aqui para você, conhece a Eslovênia e uma série policial muito bem amarrada. Ah, um recado importante, você que como eu se apaixonou por Endeavor, Os Casos do Jovem Inspetor Morse, terminou a segunda temporada, mas não se desespere que a terceira já está a caminho. Palavra, palavra, palavra. Vai contando os dias aí que logo, logo a gente vai estar trazendo a terceira temporada para vocês. Compromisso da nossa programadora. Eu cobrei dela muito, falei para ela priorizar. Nossa equipe está a postos para fazer as legendagens. Eu espero que aí nas próximas semanas a gente esteja trazendo a terceira temporada. E você que ainda não conhece Endeavor, aproveite para assistir que os episódios estão todos disponíveis, as 2 temporadas completas. É isso aí, monte seu cardápio, tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.